Olá, turma do EJA, terceira fase. Seja bem-vindo à nossa aula de revisão. A aula onde a gente vai aprimorar aquilo que foi visto lá atrás, né? Então nós vamos falar daqueles dois assuntos lá, das ações antrópicas e patrimônio natural, beleza? Fazer uma revisão geral para que a gente possa estar afiado para a prova, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então, ações antrópicas. Origem no idioma grego, antropos, significa homem. Definição: é a ação feita pelo ser humano ou pelo homem. Exemplo: plantar ou derrubar uma árvore. Automaticamente ele está agindo e sobre o meio ambiente, né? Então vamos lá. Aí eu tenho uma imagem do homem cortando uma árvore e gerando dinheiro, né? O madeireiro, o famoso dono de terras, né? Desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, observa-se a existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre a sociedade e a natureza. Essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para seu desenvolvimento. Além do mais, de respeito também à forma pela qual há composições naturais, seres vivos, relevo, clima e recursos naturais interferem nas dinâmicas sociais. O homem agindo sobre o meio e o meio respondendo de formas naturais. Por esse motivo, é importante entender a complexidade em que se estabelece a interação entre natureza e ação humana, pois, mesmo com a evolução dos diferentes instrumentos tecnológicos e das formas de construção da sociedade, a utilização e transformação dos elementos naturais continua sendo de fundamental relevância. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos que eram nômades, né, que aqueles que mudam, vão mudando constantemente, utilizados da natureza como habitat e também para a extração de alimentos. Com o passar do tempo, a constituição da agricultura, o período neolítico, possibilitou a instalação fixa das primeiras sociedades e, por extensão, o desenvolvimento de diferentes civilizações. Isso foi possível graças à evolução ocorrida nas técnicas e nos instrumentos técnicos que permitiram o cultivo e a administração dos elementos naturais. Bom, com o tempo, a sociedade tornou-se cada vez mais desenvolvida e, consequentemente, produziram transformações cada vez mais avançadas em seus sistemas técnicos, gerando um maior poder de construção e transformação do espaço geográfico e os consequentes impactos sobre a natureza. Portanto, a influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se gradativamente mais complexa à medida que vinha a evolução das máquinas, das ferramentas, né? Ficou mais complexa. Essa influência acontece de muitas formas e perspectivas, como é o caso das consequências geradas pelo desmatamento, retirada dos recursos do solo, alteração da forma de relevo para o cultivo, como as técnicas de terraceamento desenvolvidas pelos astecas, que é aquelas de níveis diferentes, né, etc. Após o século XVIII, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, podemos dizer que os impactos da sociedade sobre o meio natural intensificaram-se de maneira jamais vista, propiciando uma união de fatores que levou ao aceleramento, né, gerando esses impactos sociais ou ambientais. Mas é preciso considerar que a natureza também gera impactos sobre a sociedade. Essa perspectiva é de necessária compreensão para que não se considere o espaço natural como um meio estático ou parado, né? Não é, porque a natureza ela costuma-se dizer que revida, né, as agressões que ela sofre, como alagamento, deslizamento, poluição do ar,
poluição dos rios, né? E a natureza vai se defendendo, trazendo algumas catástrofes, algumas ocorrências no meio natural. Com as passagens de um forte ciclone sobre uma cidade ou uma ocorrência de um tenso terremoto. Essas são apenas algumas das muitas formas com que a natureza pode gerar mudanças no espaço geográfico e na constituição das ações humanas. Bom, e em muitas abordagens considera-se que há uma interação, muitas vezes caótica, entre a terra reativa, entre a natureza e a sociedade. Nesse ponto de vista, entende-se que os impactos gerados sobre a natureza reverberam cedo ou tarde, ou seja, volta, né? Um dia volta. E impactos gerados na natureza sobre a sociedade. Um exemplo seria o aquecimento global, fruto de da poluição e da degradação ambiental. Embora no meio científico essa teoria não seja um consenso. Há quem diga que não existe o aquecimento global. Há cientistas que defendem que nós passaremos por um resfriamento. E há outros que acreditam que nós estamos vivendo já dentro do aquecimento. O que é mais, eu acho, viável ser aceito, né? Aí você pode olhar o esqueminha aí, ó, que é quando os raios solares, eles entram, certo? Eles vão entrando na camada, né? E eles são refletidos para sair novamente, né? Só que o que acontece? Ele não sai, ó, ele entra, mas ele fica. E é isso aqui que vai produzir um aquecimento, né? E aí tem esses componentes aqui que é o que ajudam a criar uma barreira mais espessa para não ter esse retorno para o espaço, né, da radiação solar. Bom, portanto, é preciso considerar que, independentemente da forma com que se estabelece essa complexa relação entre natureza e sociedade, é preciso entender que os seres humanos precisam conservar o espaço natural, sobretudo no sentido de garantir a existência dos recursos dos meios inerentes. E eu vou muito além, para garantir seu futuro, porque quando o homem destrói a natureza, ele destrói a si mesmo, porque ele depende de tudo da natureza, né? Inerentes a eles para a sociedade futura. A evolução das técnicas nesse interim precisa acontecer no sentido de garantir essa dinâmica. Bom, a importância do patrimônio natural. A preservação tem uma importância discutida mundialmente. É tema recorrente em várias esferas da nossa sociedade. O tombamento das áreas naturais vem do encontro com essa nova visão de preservacionistas, né? Eu sou um preservacionista porque eu adoro ver o meio ambiente. Olha que paisagens muito bonitas aí do patrimônio natural, né? E nós temos, o Brasil é rico nessa beleza natural. O patrimônio natural brasileiro é muito exuberante, é muito fantástico, né? Bom, a Organização do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, define unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, né? Incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com o objetivo de conservação de limites definidos sob o regime especial da administração, o qual se aplicam garantias e proteção. As unidades de conservação estão organizadas em dois grupos: unidade de proteção integral, com a finalidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. E por isso as regras e normas são restritivas. Pertence a esse grupo as categorias da estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, refúgio da vida silvestre e monumento natural. Já a unidade de uso sustentável concilia a conservação da natureza com o uso sustentável do solo, de parte dos recursos naturais. Esse grupo é constituído pelas categorias área de proteção ambiental,
área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva extrativista a gente viu falar do Chico Mendes, né, que é uma reserva extrativista, reserva da fauna, reserva do desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, certo? Os principais objetivos da SNUC, né? Contribuir para a conservação da variedade de espécies biológicas e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Proteger as espécies ameaçadas de extinção. Promover a educação e interpretação ambiental. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Proteger paisagens naturais e poucos alteradas de notável beleza e cênica. Bom, esses aí são os principais objetivos. Objetivos esses que vocês vão ver que está todos ligados à defesa do meio ambiente e do meio natural, para que o homem não interfira tanto no que ele já está interferindo, né? Na destruição da fauna, do meio ambiente, na destruição da flora, na destruição do próprio solo em si. Então, o princípio e o objetivo da SNC são muito válidos para a proteção do meio ambiente. Bom, aí ele vai ter um símbolozinho aí da unidade de conservação, né? Quando vocês observarem, tem sempre um carro por aí com esse símbolo interessante. A Agência Estadual do Meio Ambiente, CEPRHE, é um órgão responsável pela administração e gestão ambiental da Unidade de Conservação UCS estadual, estando entre suas atribuições subsidiar a técnica proposta na criação de UCS, implementar o sistema estadual de UCS, encaminhar a proposta de criação das UCS, administrar e fiscalizar as UCS públicas e estadual, conhecer as UCS privadas, elaborar planos de manejo para as UCS, elaborar, implementar, manter, atualizar, divulgar o cadastro estadual das UCS, promover a educação ambiental nas UCS. Bom, tipos de unidade de conservação. Unidade de conservação, as UCS, né, são divididas em unidade de proteção integral e de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas que mantêm livres o ecossistema das alterações causadas pela interferência humana, admitindo apenas o uso indireto, já que a unidade de uso sustentável permite o uso de parcelas de seus recursos naturais de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. O estado de Pernambuco possui hoje 89 unidades de conservação estaduais, 44 de proteção integral e 45 de uso sustentável. Entre essas unidades de proteção integral estão 3 estações ecológicas, SEC, 5 parques estaduais, IPE, 35 refúgios da vida silvestre, RVS, e um monumento natural, MONA. Já entre a unidades de uso sustentável, figuras 21 áreas de proteção ambiental, APAS, 8 reservas de floresta urbana, URBs, e 15 reservas particulares de patrimônio natural, RPNNS, e uma área de relevante interesse público, área. Parque Estadual, PE, Unidade de Conservação do tipo Parque Estadual. Então, como vimos no slide anterior, Pernambuco é rico, né, nessa proteção, nessa conservação do meio ambiente. E aí nós temos a distribuição, certo? No estado de Pernambuco. Aí, ó. Nós temos o Parque Estadual da Serra da Área, aqui em Petrolina, com o ecossistema de Caatinga, e tem a metragem dele em hectares ali, o que corresponde a 1.596,55 hectares.
Parque Estadual Dois Irmãos, né? Dois Irmãos do município, Mata Atlântica. Parque Estadual Mata do Zumbi, Petrolina, Mata Atlântica. Parque Estadual Mata de Duas Lagoas, Cabo de Santo Agostinho, Mata Atlântica. Parque Estadual Mata da Pimenta, Serra Talhada, Caatinga, arbustiva, arbórea, né? E a presença de cátedras, né? E com alto nível de xerofitismo, certo? Bom, o Parque Estadual, a Serra do Areal, em Petrolina, aqui no nosso município, né? É o Parque Estadual Serra do Areal, localizado no município de Petrolina. Possui uma área total de 1.596,55 hectares e foi titulado em 2014 através do decreto 4055/14. A vegetação diária correspondente a um mosaico onde predomina a caatinga arbustiva arbórea, entremeadas por trecho de caatinga arbustiva. Na unidade de conservação ainda encontramos as taxas microdruons, alemã aroeira e a chips brasileira, que significa baraúna, os quais estão incluídas na lista oficial de espécie e flora ameaçada de extinção. Objetivo da Serra do Areal, né? Os objetivos são preservar a diversidade biológica, preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, incentivar a implantação de áreas que promovam a recuperação de áreas degradadas, proteger espécies raras, né, e ameaçadas de extinções, ocorrência na área e nos remanescentes florestais da região, proporcionar meios de incentivos para atividades de pesquisa científica, estudo e monitoramento ambiental, e favorecer condições de promover a educação, interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. Promover o desenvolvimento sustentável, respeitando a capacidade do suporte ambiental da caatinga, potencializando as vocações naturais, culturais, artísticas, históricas e ecoturísticas da região. Possibilitar a criação de um mosaico de unidade de conservação, corredores ecológicos na caatinga. Então, esses são os principais objetivos, né, da Serra do Areal. Certo? Então, gente, a nossa revisão acabou, terminou. Fico por aqui. Espero que vocês se saiam bem nas avaliações, né? E qualquer dúvida, assiste novamente, faz anotações para ficar afiado na hora da prova, certo? Tchau, tchau, até a próxima.